Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Pedro Souza e no vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês como podemos utilizar o Logsim para gerar arquivos, tanto em VHDL e Verilog. Além disso, eu vou ensinar aqui como, a partir do próprio Logsim, você consegue exportar um circuito que foi projetado aqui no software para você colocar aí numa placa FPGA. A placa FPGA que eu vou usar aqui como exemplo é uma DE10 Lite, mas existem outras placas que são suportadas pelo Logsim, como é o caso aí da Basis 3, que é um FPGA aí da Xilinx. Então, inicialmente, vamos aqui abrir o Logsim. E aqui, como exemplo, eu vou fazer um somador completo. Então, eu vou começar colocando aqui a porta lógica XOR e outra porta lógica XOR e as minhas entradas do meu somador completo, que no caso aqui são as entradas A, B e CIN. Então, eu vou colocar aqui A, B e CIN. E é importante dizer que quando você vai fazer esse processo de geração de um código em linguagem de extensão de hardware, seja em VHDL, seja em Verilog, é importante colocar aqui no Logsim as entradas, nomear todas as entradas e todas as saídas. Então vou dizer que essa aqui é a minha entrada A, vou dizer que essa aqui é a minha entrada B e vou chamar essa aqui de CIN. Vou colocar aqui meu arranjo de portas lógicas AND para fazer o carry out. E aqui eu vou colocar a porta lógica OR de saída. Sempre lembrando que essa porta lógica OR ela tem 3 entradas. Então eu vou fazer aqui o meu circuito para montar a saída S. Aqui é a saída S, então eu vou criar um pino de saída. Eu vou chamar isso aqui de S. E faço a mesma coisa aqui para gerar a minha saída Cout. Então aqui eu coloco A e B. Aqui A e CIN, e por fim B, que está aqui, e CIN, que está aqui. Então, vou colocar aqui a saída dessas portas lógicas AND aqui na porta lógica OR, e aqui eu vou criar a minha saída Cout. Preciso também ligar a saída das portas aqui nas saídas do circuito. Muito bem, posso agora proceder com a simulação. E aqui, diferentemente do procedimento que a gente faz lá na linguagem de extensão de hardware, que a gente tem que criar um arquivo testbank, aqui no Logsim a gente pode simplesmente aqui na ferramenta de simulação e ficar mudando os valores das entradas para ver se o funcionamento do circuito está adequado. Então eu vou colocar aqui a primeira condição de entrada, vai ser 000, depois eu vou colocar 001, veja que a minha saída S vai para 1. Agora eu vou colocar 010, veja que a minha saída S vai para 1. E quando eu colocar 011, a minha saída S vai para 0 e agora eu tenho um carry out. Por isso que a saída Cout vai ser igual a 1. Se eu colocar CIN igual a 1 e todas as outras entradas iguais a 0, a minha saída S é igual a 1. Quando eu colocar 101, a minha saída S vai ser igual a 0 e agora eu tenho um carry out, por isso que carry out vai ser igual a 1. Quando eu colocar 11 e 0, a minha saída S continua 0 e minha saída Cout vai para 1. E quando eu colocar todas as entradas iguais a 1, a minha saída S vai para 1 e o meu carry out também vai para 1. Então, o circuito está funcionando de forma adequada, correspondente isso aqui a um somador completo. Então, após realizar a simulação, vou salvar. Vou aqui em File, Save, e eu vou aqui criar um novo circuito. Vou criar aqui uma nova pasta aqui num diretório. Chamar isso aqui de somador completo. O nome do circuito eu vou colocar como sendo somador completo também. Muito bem. Após a configuração aqui do salvar o circuito, desculpe, eu preciso fazer algumas configurações aqui no Logsim para que ele possa exportar o arquivo em linguagem de extensão de hardware, seja VHDL, seja o Verilog, e também indicar qual é o software que eu vou utilizar. Se eu vou utilizar um FPGA da Altera Intel, eu vou usar o Quartus. Se eu for usar uma FPGA da Xilinx, eu vou usar o Vivado. Então a primeira coisa que eu vou fazer vai ser aqui em File Preference e eu vou aqui na opção Software. Aqui no Software eu vou ter que indicar qual é o caminho das ferramentas que eu vou utilizar para fazer a síntese na FPGA. No caso aqui eu vou usar uma FPGA da Altera. Então, vou ter que indicar onde está instalado o Quartus. No meu caso aqui, a configuração já está feita, mas quando você abrir o seu Logsim, não vai estar esse diretório aqui. Então, você vai ter que colocar em Browser
e vai ter que selecionar onde está instalado o quartos. Os quartos mais recentes, eles estão instalados aqui no disco local C. Você vai selecionar aqui a pasta Intel FPGA Lite. Aqui a versão, no caso a minha versão do quartos é a 23.1. A pasta quartos e você vai no subdiretório bin64. Então você vai abrir o diretório e vai aqui em Open, certo? Se você colocar numa pasta que não é adequada, o próprio LogSim ele vai indicar que a pasta aí não tem o quartos. Se você for usar o Vivado, no caso, estiver usando o FPGA da Xilinx, aí você vai ter que colocar o diretório padrão do Vivado, que por padrão, pelo menos nas versões mais recentes, ela está no disco local C, Xilinx, Vivado, aqui a versão, no caso a minha versão do Vivado é a 23.2 e vai na pasta bin. Aí depois você aperta aqui em Open. Sempre lembrando que aqui eu vou usar uma FPGA da Altera. Então, muito bem, depois que você faz essa configuração, você pode fechar aqui a janela de preferências e agora você vai aqui no menu FPGA e você vai aqui na opção Synthesize and Download. Aqui do lado vai aparecer as placas que o LogSim por padrão tem suporte. Então, por exemplo, você tem a Basis 2, que é uma placa FPGA aí da Xilinx. Você tem a Basis 3, também da Xilinx. E você tem várias outras placas FPGA. Por exemplo, tem a DE0CV, tem a DE0 Nano, a DE1 SOC e assim por diante. Só que a FPGA que eu tenho, a placa FPGA que eu tenho da Altera, ela não está aqui, que é a DE10 Lite. Se a placa tiver aqui, ótimo, é só você selecionar a placa. Se não tiver, aí você vai ter que instalar a placa. No caso, eu vou colocar aqui na descrição o link para download da configuração da placa DE10 Lite. Para você adicionar uma nova placa, você vai clicar em Settings e aqui na última aba você vai selecionar a opção FPGA Command Settings. Aqui nesse menu onde tem External FPGA Board List, você vai clicar aqui em Add a Board e vai selecionar o arquivo que você baixou. No meu caso, esse arquivo vai estar lá nos downloads, certo? Que é esse aqui, ó, de10lite.xml. Então você vai aqui, clicar em Open e veja que agora aparece a placa DE10 Lite. Pronto, nesse momento você já pode fechar essa janelinha aqui. Volta aqui para a janela de síntese e download na FPGA. E a partir de agora, quando você for selecionar, você vai conseguir encontrar a placa que você acabou de instalar, que no caso aqui é a DE10 Lite. Muito bem. Nesse momento, você já pode fazer a síntese na FPGA e jogar o código de linguagem de execução de hardware na sua própria FPGA. Aqui em Action Method, você tem que selecionar a opção Synthesize e Download. Existem algumas outras opções, por exemplo, gerar apenas o arquivo HDL, você não coloca na FPGA, você só gera os arquivos ou em VHDL ou em Verilog, e essa opção você tanto sintetiza como já coloca ele na FPGA. É claro que você precisa estar com os drivers instalados. Então, no caso aqui da DE10 Lite, eu preciso estar com o USB Blaster instalado. No caso aqui eu vou tanto sintetizar o circuito, mas também eu vou colocar na minha FPGA. Então eu vou selecionar aqui a opção Synthesize e Download. Nesse momento eu vou clicar aqui em Execute e ele vai aparecer essa nova janelinha aqui, ó, Component to FPGA Board Mapping. O que essa janela faz? É que nem o Pin Planner lá do Quartz. Você vai colocar aqui as entradas e vai selecionar em qual recurso da placa FPGA você quer alocar aquela entrada. Então, se eu clicar aqui na entrada A, veja que quando eu seleciono aparece aqui embaixo, na fotografia da placa FPGA, uns retângulos azuis que eu posso selecionar aonde eu quero colocar minha entrada A. Nesse exemplo aqui, eu vou colocar minha entrada A em uma chave. Então, eu vou colocar A nessa chave, veja que agora ficou verdinha, e agora ele vai marcar a entrada B. Então, a entrada B eu vou colocar na outra chave, a entrada C eu vou colocar na outra chave. Agora, eu começo alocar as saídas, né? No caso Cout e S. Cout eu vou colocar neste LEDzinho aqui, o LED 1, e o S eu vou colocar nesse outro LED aqui, que é o LED 0. Pronto, nesse momento já está feito o mapeamento. Eu recomendo você salvar aqui em Save Map. Ele vai salvar e a partir do momento que está salvo, você pode clicar aqui em Done.
Quando você clicar em Done, a partir de agora, o próprio LogSym ele vai fazer a síntese do seu código. No caso aqui está em VHDL, né, no seu código de linguagem de extensão de hardware. E você não precisa, nesse momento nenhum, abrir o Quartz. O próprio LogSym faz isso para você. Então, eu vou esperar ele fazer a síntese e gerar o arquivo que vai ser colocado lá na FPGA. Pronto, nesse momento, após ele ter feito esse processo de síntese e geração do arquivo que vai ser colocado na FPGA, ele está perguntando aqui se está pronto para o download. E ele pede para verificar se a placa está conectada ao seu computador. Sempre lembrando que para você fazer esse passo, você precisa estar com o USB Blaster instalado. No caso aqui, eu já estou com a placa FPGA conectada ao computador, então eu posso clicar aqui na opção Yes Download. E ele, a partir de agora, vai programar a própria placa FPGA. Pronto. O código já está aqui na FPGA. No momento nem eu usei o Quartz. Na verdade, eu usei, mas por baixo dos panos, né? O próprio LogSym faz isso para você. E aqui ele já está na FPGA. Então, essas 3 chavezinhas correspondem às entradas A, B e Cin. E esses 2 LEDs correspondem a esse LED aqui, o LED 0 a S, e ao LED 1 ao Cout. Então, vamos fazer aqui a nossa tabela da verdade. 0, 0, 0. A saída vai ser... A saída S é 0, Cout é 0. 0, 0, 1. Veja que agora a minha saída Cout vai para 0 e S vai para 1. 0, 1, 0. S é igual a 1, Cout igual a 0. E quando for 0, 0, 1, a minha saída Cout é igual a 1 e S é igual a 0. Se agora eu colocar Cin igual a 1 e A e B igual a 0, a minha saída S é igual a 1 e Cout é igual a 0. 1, 0, 1. Aí no caso Cout vai ser igual a 1 e S vai ser igual a 0. 1, 1, 0. A minha saída Cout é igual a 1 e a minha saída S é igual a 0. E por fim, quando for 1, 1, 1, aí tanto a minha saída Cout como a minha saída S vão ser iguais a 1. Então, aqui é o procedimento para passar aqui para essa FPGA da Altera, a DE10 Lite. Se você tiver outra placa FPGA, o procedimento é bem parecido. Sempre lembrando que se for, por exemplo, uma FPGA da Xilinx, você precisa estar com o Vivado instalado no seu computador, tá? Senão não vai funcionar. Tem alguns detalhes ainda que eu quero apresentar para vocês lá no LogSym. O primeiro detalhe é que não necessariamente a placa que você quer precisa estar aqui. Você pode muito bem só gerar os arquivos HDL e colocar ele usando o próprio Quartz, importar esses arquivos. Nesse caso, basta aqui na janela de Synthesize and Download, você selecionar a opção Generate HDL Only. Então, quando você aperta aqui, ele pede para fazer o Pin Planner, mesmo assim, fazer o mapeamento, mesmo que você não for usar a FPGA. Você aperta aqui em Done. E aqui no console, não sei se dá para ver, tem um diretório. No meu caso aqui é /projetos, /LogSym, /somador completo. Se eu abrir esse diretório aqui, eu vou copiar e vou abrir esse diretório aqui no navegador de arquivos. No caso aqui ele deu um problema porque está com a barra dupla. Então, se eu abrir esse arquivo de projeto, esse diretório, vim aqui em main, e no caso que eu estou utilizando o VHDL, vim aqui na pasta VHDL, vão estar dentro dessas pastas todos os arquivos VHDL gerados pelo LogSym que correspondem ao circuito. Então, você vai ter os arquivos VHDL, de comportamento, de entidade, das portas lógicas que ele está utilizando aqui no circuito, do arquivo top level e assim por diante. Se você por acaso quiser gerar o arquivo em Verilog, tem como também. Basta você vir aqui em Settings e aqui na linguagem de extensão de hardware utilizada pelo FPGA Commander, você simplesmente seleciona o Verilog. Aí quando ele seleciona o Verilog, você pode fechar aqui e novamente, e aqui em Action Method selecionar Generate HDL Only, você clicar em Execute novamente, ele vai novamente abrir a janela de mapeamento, basta você apertar em Done, e quando você terminar o processo, novamente, aqui vai estar no mesmo diretório, você vai simplesmente no mesmo diretório, main, e agora, ao invés de ir na pasta VHDL, você vai na pasta Verilog, certo? Aí vai estar os arquivos Verilog que foram criados do projeto, né? O arquivo main, as portas lógicas utilizadas e o arquivo top level. Muito bem, pessoal. Então, era apenas isso que eu queria mostrar. É um recurso bastante interessante aqui para o LogSym e em alguns adendos. Evidentemente que isso aqui é muito simples de fazer, só que os arquivos que ele gera em linguagem de extensão não são os mais otimizados possíveis. Então, em algumas situações,
sim, é mais fácil você descrever em uma linguagem de descrição de hardware mesmo, como o VHDL ou o Verilog, do que você fazer aqui tudo usando o LogSim. Mas pelo menos é uma ferramenta introdutória e serve também para você, por exemplo, pegar um código, um circuito que você já tem no LogSim e pelo menos criar o arquivo em linguagem de descrição de hardware daquele circuito. Então, pessoal, nós ficamos por aqui e até um próximo vídeo. Tchau!